Agora sim, graças. Agora sim, obrigado. Sejam muito bem-vindos a este último slot do LACNOG. Vamos fazer uma dinâmica que para mim é muito divertida, chamada Lightning Talks, ou palestras relâmpagos. Serão com duração bem limitada, graças aos apresentadores anteriores teremos mais minutos, iam ser de 7, mas terão 10. Estou vendo Thomas Lynch, Gilberto, e Fernando Tipiani e Douglas? Não, Fernando. Douglas olhou para cima dizendo o quê? Fernando, onde está o Fernando Frediani? Frediani? Ah, você está aí. Não, ainda não. Eu queria contar a vocês o seguinte, a duração das Lightning Talks é estrita. Vamos ter 10 minutos, 10 minutos em vez de 7 ou 9. Temos um pouco mais de tempo graças aos oradores anteriores. E vamos escutar o raio para que todos ouçam o seu som. Foi embora o... Vamos ver, vamos... Thor, faça a sua saudação de trovão. Aos 10 minutos fazemos isso, lançamos o trovão e despedimos quem está em cima e substituímos por quem vem seguindo. Você tem a ordem na mão? Começamos com o Frediani. Fernando Frediani vai fazer a sua Lightning Talk. Listo. E empiezan os 10 minutos. Começam os 10 minutos agora. Bom dia, eu chamo Fernando Frediani e eu vou falar para vocês sobre maneiras de reduzir o uso de IPv4, né? Em tempos de escassez, é importante que todo operador de internet faça um esforço para poder utilizar melhor, otimizar o uso do IPv4 que já possui, já entendendo e tendo em mente que você não vai receber mais blocos, né? Talvez você possa até transferir, mas é um custo para a operação, então é melhor que você possa otimizar aquilo que você já tem, como um sistema autônomo, em vez de recorrer a transferências ou até mesmo a aluguéis de outras regiões, ou o que seja. Eu vou mostrar alguns casos de uso que eu apliquei na operação e foi possível fazer uma redução bastante significativa, às vezes até em 50% do uso de IPv4 para mesmo tipo de aplicação. As diapositivas estão em castelhano, pero yo hablo em português. O primeiro cenário aqui é um cenário de CGNAT, então muito comum em muitos provedores de banda larga. Então, no cenário inicial que vocês veem aí, era um cenário com 4 concentradores PPPoE, 4 BNGs e 5 equipamentos de CGNAT. Então, para um cenário desse, você precisa de um mínimo de IPv4 para cada equipamento de CGNAT, então isso você acaba sendo forçado a usar uma quantidade maior de endereços IPv4. Já no cenário depois, que foi feita a rearquitetura da rede, colocamos equipamentos maiores, com mais capacidade de CGNAT, então se concentra, e um detalhe importante é que foi utilizado o Bulk Port Allocation, que, a meu ver, é um dos responsáveis por proporcionar uma economia muito significativa de endereços IPv4. Então, você consegue atender uma mesma base de clientes com um número menor de IPv4, sem prejudicar a experiência do usuário, sem nenhum prejuízo para a navegação. Então, vocês vão ver no próximo slide, tem um gráfico que mostra a quantidade de portas utilizadas. Então, isso reduz o custo de operação, são menos equipamentos para você manter, para rodar no data center, para a equipe monitorar. E, nesse cenário, foi possível reduzir para uma base de mais ou menos 100 mil usuários de banda larga, reduzir em 50% a quantidade de IPv4, e mesmo contando a
a capacidade extra que você precisa deixar para redundância. Então, mesmo considerando a redundância, ainda assim foi possível reduzir 50%, que é bastante significativo em um cenário de escassez. E um detalhe importante, só para reforçar aqui, o uso de Book Port Allocation, que é uma funcionalidade que algumas caixas Enterprise de CGNAT possuem, é muito importante para isso. E aí, o armazenamento de logs, que às vezes preocupa algumas pessoas, é bastante simples e fácil de ser feito. Esse gráfico mostra, na prática, a quantidade de blocos alocados. Então, nós definimos blocos de 512 portas, e como vocês podem ver, a vasta maioria dos usuários, mais de 31 mil usuários, alocavam apenas um bloco. Isso significa que, para aquela quantidade de IPv4 público que você colocou para as caixas, você consegue fazer bastante coisa. Você pode ver a linha verde, que é a quantidade de blocos alocados, e a linha vermelha é o máximo. Então, mesmo num cenário de redundância, se nós dobrarmos isso, ainda assim tem capacidade na caixa para absorver todos os usuários com aquela quantidade de IPv4 público que foi alocado para esse cenário. Então, quem tem CGNAT, procure maneiras de otimizar o uso do seu IPv4 para você não ter que recorrer a transferências, aluguéis e outras técnicas aí que às vezes causam problemas, como geolocalização e outros. O segundo, aqui é algo já muito antigo, né? Essa RFC tem quase 20 anos aí, mas eu ainda vejo muita gente usando /30. Não usem /30, /30 não é mais necessário. Utilizem /31, existe uma RFC e reduz também o uso desses IPs, que muito comum os provedores, para atender clientes corporativos, para se proporcionar um IP público e fixo para esse IP, colocam /30. Você está desperdiçando 50% dos endereços IP por nenhuma razão, não há uma justificativa técnica hoje para se usar /30. Então, utilizem /31, desenvolvam uma política interna de atribuição de /31 para os clientes, então façam isso a rotina da sua equipe, né? Não tenha esse medo de utilizar. Todos os fabricantes com quem eu testei, praticamente todos os Enterprise, coloquei uma lista ali de alguns, funcionam. Eu usei isso na prática, nós migramos muitos clientes que estavam em /30 para /31 e todos funcionaram muito bem e não tem restrições. Então, utilizem /31, façam isso o hábito da equipe, não só técnica, mas também para a equipe comercial entender o que isso significa. E os clientes, muitos clientes estranhavam à primeira vista, mas quando nós explicávamos do que se trata, e que nós usamos isso dentro da nossa própria rede, né? Então, padronizem o uso interno para você ter isso, né, como uma política da empresa, né? Então, capacite o seu pessoal técnico e comercial para poder explicar isso para o seu cliente, né? Então, ajustar o seu material de marketing, o seu material de produto, para citar um IP, em vez de citar /30 ou /31, você cita ali que você está entregando naquele serviço pelo menos um IP, então você não vincula ali ao /30 ou /31. E aí você pode até ter políticas de exceção. Às vezes você pode encontrar algum fabricante muito específico ou legado que não tem suporte a /31 e você pode abrir uma exceção e voltar a entregar um /30 ali para o seu usuário. Então, outro ponto que sempre tomamos cuidado dentro desse contexto nos enlaces de ponto a ponto internos de backbone, mesmo onde você usa IP privado, também utilizar /31. E aí não se trata de economia de IP privado, mas questão de hábito, né? Da equipe já está acostumada que todo ponto a ponto é um /31 e não mais um /30, né? E aí, se houver exceções ali, você deixa essa análise com a equipe técnica. Então, é importante que se tenha essa cultura, né, que nem eu coloquei ali, eat your own dog food, né, coma a sua própria comida, aquilo que você pratica dentro da sua rede é o que você está oferecendo para os seus clientes. E, por último, uma experiência que nós tivemos com bastante sucesso você educar os clientes. Muitas vezes o provedor que atende clientes corporativos se sente compelido a entregar blocos maiores porque o cliente acredita que precisa de um bloco muito grande. Mas a verdade é que hoje em dia se pode fazer muito com blocos pequenos. Não há necessidade mais de
se entregar /24, /25, até /26, que são blocos grandes hoje em dia no cenário de escassez. Então, eduquem os clientes, ajudem os clientes, tem técnicas, né, como vHost, Port Forward, onde você tem NAT, que é possível fazer muito com um único IPv4, você pode ter vários serviços, e não há necessidade de você ter um serviço em cada IP para muitos cenários. Então, eduquem isso, gastem tempo ajudando os clientes, porque essa economia se paga depois, né? Então, por exemplo, eu já vi muitos casos, e é muito comum na América Latina, principalmente, de provedores que não têm SN, eles dependem de blocos que têm que ser atribuídos por provedores de trânsito maior. Então, é possível você fazer muita coisa com /29, /27, para atender um número grande de clientes, fazendo um bom CGNAT, para aqueles provedores que são mais pequenos, né? É possível fazer bastante com pouco, conforme vai crescendo, você vai atribuindo blocos, até que esse provedor tenha um tamanho mínimo ali razoável para se tornar um sistema autônomo e, quem sabe, transferir um bloco ali, que seja um /24, para ele poder já ser um pouco mais competitivo no mercado, né? E, por último, não subestimem o uso de IPv6 nessa economia de IPv4. É muito significativo o uso do IPv6 para você reduzir o uso de portas no CGNAT. Então, é uma diferença enorme. Quando você tem o IPv6 bem implementado num cenário de CGNAT, você poder proporcionar essa economia significativa, porque em horários de pico é possível ver até acima de 50% do tráfego na sua rede indo por IPv6 e, portanto, não utilizando os recursos escassos das suas caixas de CGNAT. Então, tenham atenção a isso e não considerem apenas um detalhe cosmético. E aqui eu encerro a minha apresentação e espero que seja útil para as pessoas. Gracias, Fernando. Obrigado, Fernando. Amigo Gilberto, agora, é sua vez. Onde está a apresentação, por favor? Bom dia, sou Gilberto Zorello, do NIC-BR. Sou coordenador de projetos do NIC, coordeno o programa por internet mais segura. Dentro desse programa desenvolvemos a ferramenta TOP, tá? Que era baseada numa implementação do Internet NL, e também coordeno projetos na área de inclusão digital, desenvolvendo aí uma tecnologia para melhorar o atendimento a clientes e usuários de internet em longas distâncias. Aqui nós focamos, então, no TOP. O TOP já foi apresentado no LACNIC, de uma maneira mais técnica, tá? Eu quero falar aqui de uma maneira mais ampla, tá? E até no final fazer um convite, tá? Para a comunidade em relação ao TOP, tá? O TOP está numa ferramenta web, tá? Eu convido a todos aí a acessarem, né, a ferramenta, tá? Que não conhece, o top.nic.br. Você pode fazer 3 testes importantes, tá? Que é o teste de site, teste de e-mail e o teste da conectividade, tá? do usuário. Tá? Vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, assim, por que o TOP, né? Ela é uma ferramenta, tá? Que ajuda, né, a melhorar a segurança da internet, tá? E entendendo que a internet está em constante evolução, tá? E para ela evoluir, os serviços têm que ser seguros, tá? Então tem que ser fácil checar se os serviços estão seguros. Então é uma ferramenta fácil de usar, tá? Por usuários leigos, técnicos, tá? Fornecendo informações relevantes para todo esse público, tá? A segurança da internet depende da implementação de protocolos padronizados, tá? E bem configurados, né? Muitas vezes o protocolo é disponível, porém ele está sendo mal utilizado.
Ele está usando uma versão mais antiga, né? Cifras desatualizadas, tá? De forma que a implementação no final acaba estando insegura. Tá? E a ferramenta, além de fazer o teste, tá? Ela indica quais são esses padrões que ela está utilizando, tá? Explica em detalhe todos esses padrões. Tá? Então, como eu disse, tá? Ela é uma ferramenta web, tá? Que testa três serviços. Tá? O site, o e-mail e a conexão web. Tá? Ele foi desenvolvido por solicitação do governo holandês, né? O governo dos Países Baixos, lá em 2012. Eles tiveram um ataque muito sério naquela época, né? E solicitaram, então, um desenvolvimento para ter uma ferramenta de forma que todos os órgãos de governo, todos os serviços que eles comprassem, pudessem ser testados, né? Então, foi desenvolvido com esse espírito, essa ferramenta. Tá? Então, nós falamos que essa ferramenta, no desenvolvimento inicial, ela é top-down. Né? O governo decidiu para ser utilizado por órgãos de governo e pela população. No caso do top, foi uma ação inversa. Né? O middle bottom-up, tá? Quer dizer, o NIC entendeu a importância e está propondo para a comunidade, inclusive para o governo e para toda a comunidade técnica. Essa ferramenta iniciou, então, lá na Holanda. A primeira implementação foi na Dinamarca, e a segunda no Brasil, tá? E agora está sendo utilizada também na Alemanha e França. Tá? E a ideia é que se expanda isso para o mundo. Bom, a motivação é que os padrões originais da internet não são seguros, né? Que a gente deve melhorar esses padrões, eles permitem muitas vulnerabilidades hoje em dia. Tá? Então, o Brasil, assim, a proposta do NIC, tá? Com essa ferramenta, é que o tráfego de internet ele é muito importante hoje. Tá? Dados sensíveis, serviços sensíveis trafegam pela internet. Então, todos os serviços devem ser seguros. Né? Então, esse é o espírito do TOC. Bom, ela é uma ferramenta, então, no final ela dá uma nota, no caso, 100%, tá? Quem atende a todos os critérios. Tá? Isso indica que aquele serviço atendeu os critérios, mas não quer dizer que o serviço é 100% seguro. Por óbvio, tá? Existe ainda outras vulnerabilidades e cada vez mais vai se descobrindo, porém ela cobre os principais tópicos reconhecidos hoje em dia. Quem ganha nota 100, né, pode utilizar o selo do top, né, para site, para e-mail, tá? E para aqueles provedores de serviços, né? Se ele tiver o seu site, o seu e-mail, né? E também o serviço dos seus clientes, todos com 100%, ele pode utilizar também o selo. Tá? Nós temos discutido na comunidade, lá no Brasil, essa ideia do selo. Né? Nós vemos isso lá com o Manners, né? Vemos isso com o Kindness, tá? O TOP tem esse conceito também, e outros selos estão surgindo aí na comunidade técnica para os ISPs. Bom, então aqui é o detalhe dos testes, né? O teste de site, IPv6, DNSSEC, no caso do autoritativo, HTTPS, algumas opções de segurança, como os cabeçalhos, tá? RPKI, e SecurityTXT. E para e-mail, IPv6, DNSSEC, StartLS, o DMARC, que é muito importante, e RPKI. Dentro do programa, a gente tem uma estatística de uso, tá? A gente tem uma boa visão do que está sendo mais implementado no Brasil ou não. O terceiro teste, então, ele testa a conexão, né, do usuário. Tá? É um teste feito a partir da máquina do usuário. Então, não dá para verificar se o IPv6 se ele está navegando bem em IPv6. Né? E se o recursivo que ele está utilizando valida a DNSSEC, que é muito importante. Um ponto que eu queria colocar aqui é que essa ferramenta ela está numa versão nova,
tá? Agora que ela está implementada em Docker, né? De forma que facilita a implementação, tá? Nós estamos entrando com essa versão, inclusive, em produção agora, no mês de novembro. Ela está pronta já, nós estamos fazendo os testes finais. Então, assim, há um convite, então, para a comunidade de implementar em seus países, né, a ferramenta. Tá? Ela não é difícil de ser implementada, tá? E o NIC se propõe a ajudá-los. Tá? Então, para quem tiver interesse, tá, de implementar em seu país, tá, essa ferramenta, entre em contato conosco, a gente pode bater um papo, conversar a respeito das dificuldades que nós tivemos nas implementações, acho que é um negócio bem legal. Tá? Uma outra funcionalidade que está sendo disponibilizado também nessa nova versão é você poder fazer testes em batch, tá? Testes em lote. Então, assim, você ter, por exemplo, uma determinado... No Brasil, por exemplo, nós temos o governo, gov.br, né? Serão os domínios finalizados com gov.br. Tá? Então, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, fez um teste intensivo com 20 mil sites, tá? Teste de site, teste de e-mail, tá? Com 20 mil domínios, e já tem uma primeira avaliação. Tá? E aí, essa funcionalidade de testes em batch, é possível que esse conjunto seja testado continuamente, tá? Periodicamente, a cada 3 meses ou 6 meses, isso é configurável, tá? E com isso é possível fazer um acompanhamento da evolução. Então, acho que é uma ferramenta muito interessante para ser implementada. As associações de provedores de internet, né, elas apoiam o programa, tá? Todas elas, inclusive a Brint, que tem uma presença grande aqui no evento. Tá? E esse é o meu ponto de contato. Tá? Gesorello, NIC.br. Então, estamos à disposição para conversar com vocês sobre a ferramenta e possibilidades de implantação. Tá? E é uma ajuda, né, que a gente... E a ideia, tá, como está sendo difundido, e eu vejo que está mais na Europa, na ação do Manners, e a gente poderia fazer isso aqui na nossa região. Acho que é uma coisa bem bacana. Pessoal, obrigado. Acho que estou dentro do tempo, 20 segundos. Gracias, Gilberto. Pensei que ibas... Obrigada, Gilberto. Achei que você chegava para o trovão, mas sobraram 20 segundos. Agora vamos continuar com Fernando Cipiani. Bueno, vamos ter que ter uma pena especial para esses casos. Alô, bom dia a todos. Agora sim, 10 minutos a partir de agora, começa agora. É o último dia do LACNIC, temos que desfrutar então. Meu nome é Fernando Cipiani, eu sou embaixador do LACNIC no Peru, também sou chefe de rede de energia no Peru. E vamos ver como em tempos de caos hoje aparece um salva-vidas chamado monitoramento. Quem não passou por isso, ou seja, de repente na operação diária temos uma rede instável, ou talvez um site que cai, vira dor de cabeça. Acho que para muitos dos que estamos aqui, isso aconteceu. Talvez algum diga que não, outros vão preferir nem se lembrar dessa história, mas acho que sabemos o que significa isso. É aqui que começamos a falar sobre a questão do caos. Estamos medindo o necessário para saber o que realmente acontece. Estamos olhando com consciência a nossa rede, nossas implementações, ou estamos como esse meme que diz que aconteça o que tenha que acontecer, e quando acontece não sabemos o que fazer. Então, temos o registro de eventos que acontecem, temos um bom mapeamento dos KPI da nossa operação, temos identificado os sensores do nosso equipamento. Eu esperaria que sim.
E aqui é onde começa a parte da descoberta. É muito importante analisar e quantificar, porque quando estamos no meio do caos, surgem ideias brilhantes, como substituo todos os equipamentos e soluciono o problema. Realmente não é essa a solução. Temos que começar a analisar e quantificar. E aqui temos um exemplo de como a análise de certos eventos pode nos levar à conclusão de que mais de 60%, quase 70%, tem a ver com falhas na gestão operacional. E não tem a ver com mudança do hardware, mas sim como estamos vendo a nossa rede. E aqui vem a descoberta, o achado. Uma verdade muito dura, sem monitoramento, as decisões são baseadas nada mais que em suposições. E é uma coisa que temos que ter muito presente, sem monitoramento, sem visibilidade, falha o planejamento, falha a nossa visibilidade durante os eventos. E o que é mais crítico, não temos alertas precoces, não temos algo que nos diga antes, durante e depois da manutenção se as coisas estão funcionando bem ou não. E aqui vem a parte da mudança. A mudança não precisa ser complexa. Podemos encontrar uma estratégia simples. Vamos começar fazendo um registro dos nossos eventos com categorias, para depois poder fazer uma análise estruturada. Também podemos implementar o monitoramento, não tendo que procurar a ferramenta mais complicada do mercado. Há muitas soluções open source de código aberto que são excelentes, como o LibreNMS, Observium e muitas outras mais que são altamente personalizáveis e que qualquer um, pequeno, médio ou grande, pode implementar sem problemas. E aqui tem uma parte chave para mim. Se você já tem o seu monitoramento, tem que pelo menos identificar 3 indicadores-chave por cada tipo de dispositivo. Por exemplo, nos equipamentos de rede, pelo menos medir a CPU e o tráfego. Pelo menos, porque há outros sensores importantes. Outro exemplo, os equipamentos de energia, a importância de medir a temperatura desses equipamentos, a percentagem de carga elétrica, a percentagem de baterias para autonomia e uma coisa mais que eu não incluí aqui, sempre ter um syslog e um NTP bem configurado para sempre ver a mesma hora em todos os equipamentos. E, finalmente, uma coisa muito importante, revisar os indicadores antes de tomar decisões de compra. Isto é muito importante, não vamos nos apressar no meio do caos, temos que procurar a calma para fazer uma boa análise e, com base nisso, tomar uma decisão de compra, por exemplo. E a reflexão. Essas 3 palavras que acho que se tornaram um mantra, e muitos de nós já vimos: medir, controlar e melhorar. Todos temos que sair daqui com essas 3 palavras em mente: medir, controlar e melhorar, porque o primeiro passo não é sair comprando hardware, é observar. Se você mede, não controla, e se você não controla, como você pode pensar em melhorar? É como dirigir um carro com os olhos fechados, bater e achar que a solução é comprar um carro novo. Então, é assim como em tempos de caos, o monitoramento foi e continua sendo o nosso melhor salva-vidas. Obrigado. Muchas gracias, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Muito bom o último slide. Realmente uma piscadela para aqueles que temos certos anos. E agora vamos para o último grupo de apresentações relâmpago, ou Lightning Talks, com o nosso querido e charmoso Thomas Lynch. Você também subiu uma última versão faz 42 segundos. Sim, eu aproveito para agradecer a toda a equipe técnica que está aí, que a gente deixa eles totalmente doidos com as apresentações. É bem assim. Não sabem como a gente deixa eles doidos, e também certamente as nossas intérpretes que estão ali, que já sabem mais do que todos nós juntos. Tomás, pode começar. Bom, eu vou falar de BGP Monitoring Protocol, ou Border Gateway Protocol, ou Monitoring Protocol, que parece esse filme do Zoolander, que era a fundação para as crianças que querem ler e fazer outras coisas bem também.
O que é BMP? Vem resolver um problema quando temos diferentes equipamentos de diferentes fabricantes nas nossas redes e queremos conhecer a tabela completa de BGP, fazemos os comandos show BGP, show API BGP, eu não sei os de outros fabricantes, mas sempre a gente faz alguma coisa diferente. E depois disso temos que trabalhar com isso. Então, mesmo que seja super automatizado, se a gente ler a tabela de roteamento e muda depois para o equipamento de outro fabricante, temos que mudar o script, as expressões regulares, como estão as linhas, se é primeiro o prefixo e depois o S-path e depois o local preference, ou o local preference vai no meio. Então, o problema que resolve BMP é ter uma forma padronizada para ler a tabela de roteamento BGP. E também o que tem de interessante em BMP é que consegue exportar a tabela antes dos filtros que aplicamos às sessões. Sempre em BGP vamos ter filtros de entrada e saída. Então, antes desses filtros, toda a tabela que recebemos de um provedor de tráfego, se eu colocar show BGP, vou ter a minha tabela após o filtro, mas isso a gente vai ver pré-filtro. Então, vamos ver as comunidades que encaminham, que em geral a gente apaga na hora de receber na nossa tabela de roteamento. Está padronizado, RFC 7854, tem o QR Code ali, e suportado por muitos fabricantes, o bot. É muito simples de configurar, a única coisa que é necessária é estabelecer a porta, a quem que vou mandar, e se estabelece uma sessão que vai receber essa tabela de roteamento padronizada. A aplicação mais famosa, por falar de alguma forma, é a OpenBMP. É um projeto open source, e ele funciona fazendo a coleta BMP e armazena as informações no banco de dados e depois exporta dados ao Kafka e um monte de coisas. É um Docker, instala diferentes Dockers que interagem entre si e podemos ver como eles interagem e as informações podem ser exportadas ou consultadas no OpenBMP. E é uma excelente ferramenta para montar um Looking Glass. Você recebe diferentes routers de borda, podem ter um Looking Glass interno e se quiserem filtrar para os clientes ou para disponibilizar para o público, é uma forma padronizada de mostrar um Looking Glass para o mundo. E como assinalou o Fernando, como acabou de falar, é monitorar o que acontece com a nossa rede. Este aqui é um exemplo de OpenBMP. O gráfico não fala muito, mas não mostra muita coisa. Mas uma vez começamos a dar uma olhada na tabela de BGP de IPv6 e tinha uma forma de serrote. A forma como se acumulavam os prefixos e caía, se acumulavam os prefixos e caía, se acumulavam e caía. Quando a gente visualizou isto e visualizando que caía um tráfego porque tinha uma quantidade máxima de prefixos, onde chegava a quantidade máxima de prefixos, caía a seção IPv6 justamente. Analisando os dados desse serrote, que não é normal, às vezes pode subir um pouco, se manter e cair, mas essa forma assim, de serrote é muito identificável. E o que acontecia era que era um cliente que tinha um /32 e se dedicava a encaminhar. Ele falava que era uma universidade que estava fazendo uma pesquisa e ele falou que o que fazia era propagar /48.
que se vocês fizerem as contas bem rápido, são quase 65 no barra 32, tem 65 mil prefixos barra 48. 65 mil prefixos barra 48 numa tabela IPv6 de 300 mil prefixos deve ser a tabela de IPv6. É um impacto muito grande no âmbito mundial. E tínhamos este cliente que ele falava que estava fazendo uma pesquisa. Bom, aqui eu também tenho, desculpe, achei que tinha acabado, mas tem as conclusões, ainda tenho 4 minutos. Então, vou falar de Alvorada. Conhecem o Trovão? Arvorado, não é Alvorada, mas Arvorado. Conhecem Arvorado? Usam? Muito bem. Arvorado tem uma integração para enriquecer os dados dos fluxos com o BMP também. Então, Arvorado também levanta dockers, feito doido. E o que usa de BMP é que acrescenta os fluxos, ASPath e diferentes atributos de BGP, enriquecendo dessa forma os fluxos, porque a gente só tem os fluxos de IP, source e destino, origem e destino. Depois eu tenho que ir procurar, fazer um juízo do IP para ver quem é o dono e qual é o sistema autônomo. Então, como conclusão, BMP oferece visibilidade completa do estado de BGP. Como eu já falei, é muito interessante que é pré-políticas. Possibilita detectar problemas de roteamento em tempo real. Isso com OpenBMP podemos verificar como vai mudando a tabela de roteamento. Correlacionar rotas com eventos de rede, o famoso monitoramento, mais uma vez, que Fernando acabou de referir, é fundamental para correlacionar os incidentes. O Fernando falava de ter no mínimo 3 características para poder detectar um incidente. Essa podia ser mais uma. E é chave para a observabilidade e acompanhamento de problemas de forma proativa. Não sei por que ficou problemas proativos. Problemas de forma proativa no BGP. E aí acabei. Então, será que tem alguma pergunta? Bom, agradecemos aos 4 palestrantes desta sessão de Lightning Talks. Espero que tenham gostado. Eu acho que é uma dinâmica bem divertida. Espero que na próxima tenhamos mais destas. Com isto, essa última atividade do LACNOG hoje. Vamos sair mais cedo para o coffee break. Depois convido para o grupo de trabalho de medições, que tem uma agenda muito boa depois do café. E vai ser muito bom. Muito obrigado a todos e vamos nos reencontrar em maio. Até maio.